Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Vamos dar continuidade à leitura do nosso livro? Eu estou muito feliz com esse movimento, né, que eu tenho percebido no Telegram, de vocês compartilhando esse livro e para que a gente possa realizar essa leitura na íntegra, né, como vocês solicitaram. No entanto, na nossa enquete, foi quem recebeu maior votação, né, foi que a gente desse continuidade da forma como estava acontecendo, então vamos lá. Hoje a gente vai dar início ao terceiro capítulo. Na verdade, não são capítulos, né? São trechos, né? Ele dividiu, né, em pequenos textos. E hoje a gente começa com esse terceiro, onde ele vem falar sobre as limitações da coerção e da punição, né? Então, ele começa, e eu acho muito interessante essa visão que ele traz, dizendo o seguinte: eu serei eternamente grato aos meus filhos por me ensinarem a respeito das limitações desse objetivo. Qual que seria esse objetivo? O conseguir que outras pessoas façam o que eu quero. Os meus filhos me mostraram que, em primeiro lugar, eu não posso obrigá-los a fazer o que eu quero. Eu não consigo obrigá-los, na verdade, a fazer nada. Não conseguia fazê-los, por exemplo, guardar o brinquedo de volta na caixa de brinquedos, arrumar a cama, a comer. Na verdade, a grande lição, né, que ele tirou dessa relação dele com seus filhos foi que, como pai, eu não tenho o poder. Mas como assim, Rafa? Uma vez eu emprestei esse livro para um pai que eu acompanhava no consultório e ele ficou muito inquieto com essa afirmação. Mas vamos adiante. A gente não pode obrigar, né, ninguém a fazer as coisas que a gente acredita que são importantes. Eu consigo, gente, apenas fazer com que os meus filhos eles se arrependam de não ter feito o que eu mandei. E essa foi uma lição, né, que o Marshall ele foi descobrindo, né, nessa relação dele com os seus filhos. E aí ele continua, que sempre foi muito tolo o bastante para fazê-los, né, os filhos, se arrependerem de não me obedecerem. Eles me ofereceram uma segunda lição sobre paternagem e sobre poder. Eles ensinaram que quando, né, os filhos não fazem o que ele quer, ou seja, quando ele acha que tem o poder, mas ele não tem, e os filhos não fazem aquilo que ele quer, ele acaba se arrependendo muito de ter lidado com essa situação à base de violência. Vou fazer um parêntese aqui nesse trecho do livro. A nossa sociedade, durante muitos anos, a gente teve uma visão de que nós somos pais e as nossas crianças precisam obedecer. Então era como se nós falamos, nós mandamos, nós decidimos e vocês fazem aquilo que a gente sabe que é o melhor para vocês. No entanto, muitas das vezes, a forma como a gente fazia com que isso pudesse acontecer era através de punição. E essa punição, e o Marshall vem falar muito isso nesse capítulo, ele foi percebendo, né, que essa punição, na verdade, ela é uma violência que acaba gerando uma violência no outro. Então, ele diz o seguinte: os meus filhos me ensinaram que qualquer uso de coerção, ou seja, de punição da minha parte, invariavelmente vai criar resistência na parte deles. E aí não é esse, né, o meu desejo enquanto pai, estabelecer esse tipo de vínculo com a minha criança. Então, ele vem falar que esse conceito de punição ele é muito defendido pela maioria dos pais. Pesquisas indicam que 80% dos pais norte-americanos, e isso não é diferente daqui do Brasil, acreditam sem reservas na eficácia do castigo físico para crianças e enxergam, né, que é através da punição que se educa. E o meu intuito aqui, e acredito que também o intuito desse livro, não é culpar esses pais, não, de forma alguma. É apenas ampliar um pouco esse olhar, é ir além, é fazê-los enxergar que existem sim outras possibilidades além da punição. E por que não utilizá-las, se elas podem trazer resultados muito mais benéficos nessa relação? Então, ele vem dizer que
com, com, com esse conhecimento, né, e com tudo isso que ele estava aprendendo dessa relação com seus filhos e do seu trabalho como um todo, ele começou a enxergar as limitações dessa punição, né? E para isso ele traz duas perguntas. Ele diz o seguinte: para a gente poder entender, né, o quanto as punições elas são limitantes, elas não ensinam. Então a primeira pergunta seria: o que é que você quer que a criança faça de outro modo? Então vamos pensar numa situação dentro de casa, né? Meu filho, por exemplo, nessas aulas online, ele não está se dedicando ou não está fazendo aquilo que eu acredito que ele deveria fazer. E o que é que você quer então que ele faça de uma forma diferente? Eu gostaria que ele fizesse essas aulas online de uma forma diferente. Eu gostaria que ele se dedicasse a isso de uma forma diferente. Aí vem a segunda pergunta. Se a gente fica só na primeira, a gente pode até acreditar que a punição vai funcionar. Porque se eu chegar lá, né, e castigá-lo e puni-lo e ameaçá-lo, ele vai ter um olhar diferente para essa aula online, porque ele está com medo de mim. Então ele vai, nem que seja ficar sentado na frente do computador, porque ele sabe que se eu abrir a porta e vê-lo fora do computador, isso vai trazer problemas. No entanto, vem a segunda pergunta que o Marshall deixa para a gente. Quais são as motivações que queremos que os nossos filhos tenham para agir como a gente deseja? E aí, quando a gente se faz essa segunda pergunta, gente, a punição ela aparece como não apenas como ineficaz, mas nos mostra o quanto ela impede que os nossos filhos façam coisas pelos motivos que a gente deseja. Quando eu quero, por exemplo, que o meu filho tenha mais atenção na aula online, o meu motivo é que ele seja uma criança mais responsável, é que ele consiga ter mais autonomia nos seus estudos, é que ele consiga se planejar melhor e tudo mais. Esses são os meus motivos. Então, será que a punição ela vai ajudar para que a minha criança entenda que é isso que ela precisa fazer? Então, gente, ele vem fechando esse capítulo dizendo o seguinte: o grande problema é que muitos pais eles saem da punição e eles vão para o extremo oposto, eles fazem exatamente o contrário. E o contrário ele é tão prejudicial quanto. Quando eu saio da punição, eu vou para a extrema permissividade. Ou seja, eu faço tudo então pelo meu filho, eu permito tudo. E isso também não é saudável, não é positivo. E aí ele vem colocar: no entanto, há alternativas, há outras abordagens além da permissividade e da punição. E fecha o capítulo dizendo o seguinte: as recompensas, né, assim como as punições, elas são coercitivas também. Né? Quando nos dois casos, na punição ou na recompensa, a gente faz uso, né, de um desses dois casos, a gente está usando o poder sobre o outro. Eu estou querendo controlar o ambiente, de modo a tentar forçar as pessoas a se comportarem da forma que eu quero. E é muito importante a gente perceber isso, né? Tanto quando eu estou na punição, como quando eu estou na recompensa. O que seria a recompensa? Seria assim: filho, se você fizer a aula online, se você sentar aí na frente do computador e fizer essa aula online agora, você vai ganhar um picolé depois do almoço. Tá, ele vai aprender sobre responsabilidade, sobre planejamento? Muito provavelmente não. Ele vai ficar pensando no picolé depois do almoço e vai continuar sentado, obediente, mas ele não vai aprender essas habilidades que a gente gostaria de estar ensinando aos nossos filhos nesse momento. Então ele vem fechar o capítulo dessa forma. Tanto a punição quanto a recompensa, eles me colocam no lugar onde eu quero controlar o ambiente, onde eu me sinto, né, e eu tenho essa necessidade de poder, de controlar, de mandar. E muito provavelmente o que eu vou receber dessa criança vai ser ou a resistência, né, principalmente para aquelas crianças mais, né, agitadas, mais espontâneas, ou eu vou receber aquela total obediência, né, sem fazer com que o meu filho aprenda algo de positivo a partir disso, tá? Então, ele vem já no quarto capítulo falar: e que abordagem alternativa então seria essa? E aí ele vem falar sobre o vínculo, né?
É muito importante a gente ter a clareza de que o nosso objetivo enquanto pais é criar uma qualidade de vínculo que seja necessária a atender às necessidades nossas e às dos nossos filhos. Então ele vem trazer, né, esse método, essa outra metodologia que ela sai da punição, mas ela também não vai para a permissividade, né? Seria um equilíbrio ali, seria o ponto do meio, sabe? Para que a gente consiga estabelecer uma relação com os nossos filhos mais afetuosa, mais respeitosa, tá? Então ele continua da seguinte forma: eu entendi por experiência que quando a gente percebe a diferença entre esses dois objetivos, né? E conscientemente a gente se abstém de tentar conseguir que o outro faça o que eu quero, e ao mesmo tempo eu procuro criar uma qualidade de cuidado mútuo, respeito mútuo, um bom vínculo vai permitir que nós dois, né, nos sintamos ali atendidos, vistos, validados. Então, essa consciência, né, e esse atendimento às necessidades e ao bem-estar vai tornando, né, as pessoas mais independentes, mais autônomas, mais responsáveis e por aí vai. Então ele vem dar um exemplo, né? Ele diz o seguinte: a gente precisa conseguir dizer às nossas crianças se o que elas estão fazendo está em harmonia com as nossas necessidades ou está em conflito. Então eu tenho que ter essa visão de quando meu filho, por exemplo, não se dedica à aula online, o que é que isso impacta em mim? Né? O que necessidade eu tenho nesse momento para que o meu filho possa entender a importância, né, desse comportamento dele diante dessa situação. Então ele vem trazendo um exemplo bem interessante de conflito entre irmãos, algo que, se você tem mais de um filho, você vive isso dentro da sua casa. E ele vem dizer o seguinte: vamos pensar nesse exemplo. Eu tenho meus dois filhos brigando. E eu chego no quarto e eu já chego assim: ah, é errado bater no seu irmão, para com isso. Então eu já chego ali, né, afirmando que ele está errado, que o que ele fez é inadequado e mando ele parar e fica por aí. Né? Eu não coloco a minha necessidade, eu não percebo a necessidade dele e eu perco a oportunidade de ensinar algo excepcional para essa criança nesse momento. Então ele sugere, se ao invés da gente usar essa forma, né, de chegar lá já punindo, já separando, já criticando os filhos, a gente chegar e falar da seguinte forma: eu fico com medo quando vejo você bater no seu irmão. Porque eu preciso que as pessoas aqui de casa, elas fiquem em segurança. Aqui em casa não é permitido bater. Então eu me coloco, a minha necessidade é essa, de que as pessoas dessa casa se respeitem. Eu coloco como eu estou me sentindo, eu tenho medo quando eu vejo você fazer isso, né? E depois eu abro um diálogo, eu posso perguntar, então como é que a gente pode resolver isso aqui? Então eu vou lhe considerar, eu vou lhe ouvir, eu estou pronto para lhe ouvir. Então fale, você não precisa querer resolver isto de uma forma instintiva, né? Para quem viu lá o cérebro, né, da criança, o primeiro livro que a gente leu aqui nesse canal, o livro Cérebro da Criança vem falar muito disso. É convidar o cérebro de cima, o andar de cima, para participar dessa conversa. Porque quando eu faço isso, eu integro. E quando eu integro, eu permito que a minha criança aprenda algo a partir dessa experiência, tá? Então ele complementa. Essa mudança da linguagem evita, né, a classificação do comportamento da criança entre certo e errado. Eu não estou julgando que você está se comportando desse jeito ou não, né? Eu só estou me concentrando nas necessidades da nossa casa, nas necessidades da nossa família. Aqui é importante que as pessoas se respeitem. Então, o que é que você poderia fazer para isso? Eu não estou aqui dizendo, olha, não faz isso que você está fazendo é tudo errado. Tá, então o que é que eu posso fazer? A gente tem um erro muito grande, né, em criticar, em apontar, em punir e eu não mostrar para a criança, então, o que é esperado, né? O que é que ela poderia fazer em troca. Então, eu critico, mas eu não dou alternativa, né? Eu aponto, mas eu não mostro um caminho.
Então, às vezes, só essa sutileza, né, essa mudança no discurso já traz um aprendizado muito grande para o outro e já traz um momento muito mais harmonioso dentro de casa, tá? Uma outra coisa que ele também vem falar nesse capítulo, nesse trecho, é muito sobre a questão da autoestima da criança. Muitas vezes, né, a gente analisa alguns pais, né, ele fala isso aqui, que chegam, né, com questionamentos de que a criança fala muito assim, ah, ninguém gosta de mim, né, ou tudo mais. E ele vem complementar, né, quando a criança expressa isso, eu acredito que ela está precisando de uma conexão empática, ou seja, ela está precisando ser compreendida de forma respeitosa, através da qual a criança ela sente que a gente está ali presente, eu estou ali para te escutar, eu estou ali para saber o que é que você está sentindo, o que é que você está necessitando. E o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. Quando a criança ela percebe essa segurança, né, nos seus cuidadores, esse espaço, né, para uma autoestima fragilizada, ele vai se perdendo, porque ela percebe que tudo bem eu me sentir assim estranha, mas eu posso compartilhar isso, eu posso conversar sobre isso, eu posso buscar um caminho, né, para resolver isso, tá? Então, ele diz que um grande erro dos pais nesse momento é que muitas vezes quando o nosso filho vem com esse tipo de fala, né, de que ninguém gosta de mim, a gente leva isso tão para o lado pessoal que a gente quer logo tirar esse sofrimento da criança com todas as forças, né? Então a gente já vai logo, não, filha, não é isso. Claro que a mamãe gosta de você, o papai gosta de você. Ah, tudo bem ouvir isso, é gostoso, mas aquela sensação de que, sei lá, na escola as pessoas não me enxergaram, ou em tal situação eu percebi que eu não fui vista, isso deixa de ser visto. Então a gente tem uma necessidade às vezes tão grande, né, de se precipitar para resolver pela nossa criança, que eu tiro dela a oportunidade também de ter grandes aprendizados, tá? Então ele também traz isso nesse capítulo. Ele diz que uma forma, né, que a gente pode utilizar para resolver isso é do tipo, é convidando a criança a pensar novamente no cérebro da criança, é convidando a criança para utilizar o outro hemisfériozinho para pensar sobre por que ela chegou nessa conclusão. Eu não vou dizer não, filha, não, claro que todo mundo gosta de você. Não, não vou dizer isso para ela. Porque se ela está me trazendo essa informação é porque ela está se sentindo assim. Mas vamos tentar investigar o que é que a leva a pensar dessa forma. Então eu posso fazer perguntas, eu posso questionar a minha filha da seguinte forma, de uma forma empática, tá, gente? Se conectando. Eu não vou chegar lá e fazer um questionário. Mas eu posso chegar para ele e dizer assim: será que você está fazendo alguma coisa de errado? Ah, eu não acho que isso seja verdade. Por que que você está pensando dessa forma? O que é que te levou a pensar isso? Ou, bom, talvez se você falasse de uma outra forma com a pessoa, sei lá, que por acaso você acredita que não gosta de você, você possa perceber que não é bem assim. Ou talvez até a gente trazer alguns momentos em que, olha só, filha, mas naquele dia, sabe, emprestar um pouquinho a nossa memória para ela ou para ele. Naquele dia você lembra que a fulana te convidou, tipo, tinha uma festa, só era tantos amigos e você foi uma das convidadas? Então, será que realmente ela não se importa com você? Então, eu convido a minha criança a ampliar esse olhar, a enxergar além, para que ela possa perceber que não é bem assim, não é bem isso, né? Então eu não simplesmente tento tirar ela do sofrimento, eu faço ela pensar sobre esse sofrimento, pensar no que está causando isso e buscar uma solução. A ideia é sempre convidar a nossa criança a buscar uma solução.